Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Técnica São Vicente de Paula. Eu sou a professora Nádia Cavalcante, sou psicóloga, mestre em Psicologia da Saúde, especialista em saúde mental e independência química e especialista em saúde da família. Vamos dar continuidade, à nossa disciplina de neuropsiquiatria, lembrando que nós estamos utilizando como base nas nossas aulas o CID-10, a Classificação Internacional das Doenças, que eu já expliquei no início das nossas aulas, e dando continuidade à classificação do CID-10, nós estudamos os transtornos ansiosos, os transtornos somatoformes e agora os transtornos de humor, e agora estamos estudando os transtornos alimentares, né? Nesta aula nós vamos falar sobre os transtornos alimentares. Lembrando, gente, que os transtornos alimentares, eles têm em sua maioria, né? Eles atingem em sua maioria as mulheres, então mais de 90% dos casos as mulheres são acometidas com os transtornos alimentares, embora, em alguns casos raros, nós também temos casos em homens. E uma das características, essenciais desses transtornos que existem três, a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar, é a questão da alteração da imagem. A alteração da imagem, nós já estudamos no início desse módulo, quando nós falamos sobre as percepções da imagem, as distorções da imagem, nós falamos sobre o conceito de ilusão. Então, o conceito de ilusão é de extrema importância nos transtornos alimentares, pois é uma das principais características desses transtornos. Lembrando que a ilusão, ela corresponde àquela percepção, deformada que o sujeito tem de um objeto, né? O objeto, ele é real, ele existe, porém, o sujeito vai ter uma percepção visual totalmente equivocada deste objeto. Então, isso é um comum nos transtornos alimentares, né? A pessoa, especialmente a mulher, ela vai ter uma percepção visual totalmente equivocada do que realmente acontece. Então, ela vai se enxergar, ela vai ver o seu corpo no espelho, uma imagem totalmente diferente, totalmente equivocada do que na verdade ela se encontra. Então, é importante lembrar que a ilusão é das principais características dos transtornos alimentares. Seguido da ilusão, a gente vai ter a questão dos rituais, que a gente chama dos rituais purgativos. Tanto aqueles diuréticos, o uso de medicamentos para a questão de retirar a água do corpo, do desinchar, e aí vai utilizar de diuréticos, para isso vai urinar com frequência. O uso de laxantes, para fazer o despejo dos alimentos, daquilo que se comeu, e os vômitos, que tanto podem ser induzidos com as próprias mãos ou às vezes com o uso de objetos como escova de dente. Então, esses dois pontos, a característica da distorção da imagem, a ilusão e os rituais purgativos são as características gerais dos transtornos alimentares. Um outro ponto que a gente tem que chamar a atenção é a questão da oralidade, a questão da cavidade oral, de como a boca, ela tem um papel importante no transtorno alimentar. Então, pessoal, é importante que a gente traga aqui uma discussão aprofundada do transtorno alimentar. E a gente tem visto nas mídias, nas redes sociais, discussões um tanto superficiais quando a gente fala de transtornos alimentares. Muito se fala, muitas reportagens, mas a gente sempre vê, aquela discussão de que é a mídia, a rede social que influencia padrões estéticos e levam a pessoa a desenvolver transtornos alimentares. Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa desmistificar. Então, seria de uma falta de responsabilidade a gente atribuir a questão de padrões estéticos como sendo causa realmente de desenvolvimento de transtorno alimentar. Veja, o transtorno alimentar é um transtorno mental. Então, culpabilizar a mídia, principalmente só a mídia, redes sociais e padrões como sendo a causa, é um tanto
irresponsável e superficial também. Tendo em vista que a gente está falando de pessoas, de seres humanos. Então, para a pessoa desenvolver um transtorno mental dessa magnitude, é muito mais do que a questão de padrões estéticos, né? E a psicanálise, ela vem nos retomar essa discussão mais aprofundada da causa, né, da origem do transtorno alimentar. Então, assim como a gente estudou o transtorno ansioso, o transtorno somatoforme, a gente tem que pensar também o transtorno alimentar como sendo de uma causa bastante individual, né? Então, a questão de padrões estéticos, se a gente for pensar, é uma maneira muito superficial de trazer essa discussão, porque aí, se a gente fosse pensar assim, quantas mulheres iam desenvolver transtornos alimentares? Existem muitas que ficam, né, afetadas pela questão dos padrões estéticos, mas chegar a desenvolver um transtorno mental em relação ao corpo, aí é de uma tamanha complexidade. Então, a psicanálise, ela vem trazer a discussão da questão da boca como sendo o que? Uma zona erógena, né? A questão da importância da oralidade. Inclusive, Freud traz o desenvolvimento de algumas fases, né, na desenvolvimento da infância. E a primeira fase que Freud traz é a fase oral, onde Freud discute que a fase oral é a fase onde a gente usa da amamentação, né, do 0 até 2 ou 3 anos, se eu não me engano, e a boca é a fonte da pulsão. Então, lembra o que é pulsão? Quando nós estudamos o inconsciente, né, lá no primeiro módulo, nós entendemos lá a ideia de inconsciente, pré-consciente e consciência de id e ex-superego, né, as duas tópicas de funcionamento mental do ser humano. E nós aprendemos também que o inconsciente, especialmente a parte do inconsciente chamada id, ela é formada por duas pulsões, a pulsão de vida e a pulsão de morte. Lembra que a pulsão de vida é aquela energia, né, que nos dá sentido de viver, né, nos dá o investimento libidinal nos objetos que faz a nossa vida ter sentido. Enquanto a pulsão de morte, né, são aqueles desejos de morte dirigidos tanto para o externo, né, para o outro, né, os impulsos agressivos contra o outro, quanto para o eu, né, que é a questão das tendências suicidas. E aí, quando Freud fala da pulsão de morte e ele fala nas tendências suicidas, também ele deixa claro que essa pulsão de morte, esse suicídio também pode vir como uma metáfora, não necessariamente o suicídio em si, mas suicídios metafóricos. Então, são os sintomas, são sofrimentos que o sujeito cria e existem prazeres naquele sofrimento, prazeres inconscientes. No caso do transtorno alimentar, Freud novamente traz a questão da oralidade, né, da boca, como sendo a fonte da pulsão. Então, a pessoa que desenvolve um transtorno alimentar, existe a pulsão de morte, ela está atuando, né, acima da pulsão de vida. Lembra que quando a gente falou de transtorno de humor, a gente falou de depressão. E aí a gente falou que na depressão a pulsão de morte está atuando, né? A pulsão de morte está acima da pulsão de vida, por isso existe o pensamento suicida. Então, no transtorno alimentar também a pulsão de morte está acima da pulsão de vida. E a maneira que essa pulsão de morte ela se encontra para se desenvolver é a partir da boca, né? É a partir da boca, né? Da zona erógena boca, como sendo a fonte dessa pulsão. Então, trocando em miúdos, existe um gozo, a gente usa em psicanálise esse termo, né? Existe um gozo inconsciente, existe um prazer inconsciente no sofrimento, no caso do transtorno alimentar, no sofrimento, né? De não se alimentar, de perder peso, etc. Todos aqueles sintomas que a gente já sabe. E essa pulsão de morte, ela atua a partir da boca, né? A via escapatória que ela traz é a partir da boca. Então, isso acontece porque existe uma angústia nessa pessoa que desenvolveu o transtorno alimentar, existe uma angústia inconsciente muito forte, reprimida nesse inconsciente, e aí lembra, né, que o inconsciente ele não se cansa,
né? Ele não se cansa em não se satisfazer, ele está o tempo todo lutando para a satisfação dessas ideias reprimidas, né? O id, ele está o tempo todo lutando contra o sujeito para se satisfazer. E ele vai buscar vias de satisfação, né? A pulsão de morte, ela vai buscar vias de causar aí satisfação, mas onde há satisfação do inconsciente, há também o sofrimento do sujeito. No caso do transtorno alimentar, essa satisfação vai se dar pela via da boca, pela via oral. E sempre numa dualidade da restrição e da compulsão, né? Sempre nesses dois pontos. E outra discussão importante, gente, é que quando Freud fala da zona oral, né? Tá lá dos 0 aos 2 anos, é onde a questão do bebê, da alimentação, né, da amamentação, onde mãe e criança são uma coisa só. Lembrando que a amamentação, Freud percebeu que não é só a questão do alimento, né? Existe uma fonte de satisfação que vai além da necessidade do alimento, né? É o contato, é o estar ali, mãe e criança, numa coisa só. Tanto que existe a dificuldade, né? Tanto por parte da mãe quanto da criança no desmame. E aí, inclusive, Freud fala da questão da boca, né, como sendo uma zona erógena, né, uma zona sexual aí, que a gente utiliza na idade adulta. E aí, no caso das pessoas com transtorno alimentar, e os estudos mostram, Freud ele chegou a falar sobre transtornos alimentares muito brevemente no estudo das histéricas. Quando ele começou a estudar as histéricas, era um sintoma histérico, anorexia e bulimia. Em algumas histéricas ele encontrou esses casos. E ele fala um pouco sobre isso. E observe que as pessoas que sofrem transtornos alimentares, a primeira investigação que a terapia, né, a análise tem que ser feita quando essa pessoa for fazer o tratamento psicológico, é pensar, né, como se deu essa fase oral, né, como foi esse momento aí, dessa fase oral, o que é que falha pode ter acontecido, que chegou-se, né, aí na adolescência ou na vida adulta, normalmente na adolescência, que veio essa mulher a desenvolver um transtorno mental relacionado à questão da boca. Passamos adiante. Então, o primeiro transtorno alimentar é a anorexia, né? A anorexia, né, lembra que é aquele transtorno alimentar onde há uma recusa do alimento, né? A característica é recusa de comer, a pessoa deixa de comer, né? E ela vai começar a perder peso, vai ter esse transtorno mental, ele vai trazer principalmente consequências biológicas, né? Esse corpo ele vai ficar enfraquecido, com deficiências aí de vitaminas, cálcio e demais, né, problemas, até que chega um ponto que a pessoa pode vir a óbito devido, né, a esse enfraquecimento realmente biológico. E, né, há uma recusa do alimento, né? O comportamento é de repulsa total ao alimento, né? A pessoa ela começa a ver o alimento e se enojar dele, a ponto de se afastar e não conseguir comer. E devido à distorção da imagem, né, aquela distorção do corpo, esse corpo que vai ter alteração da percepção visual, né, vai haver as mudanças. Então, esse corpo ele vai definhando, né, normalmente os pelos começam a crescer, porque quando a pessoa vai emagrecendo, né, a ponto de ficar a desnutrição, que é o que acontece na anorexia, o corpo para se proteger, né? Porque não tem a camada do tecido adiposo. Então, o corpo para se proteger começa a desenvolver os pelos, né? O aumento dos pelos, né? A pessoa começa a sentir mais frio, porque não tem o tecido adiposo, vai ficando com as características cadavéricas e psicologicamente, né? Totalmente abalado, porque é sempre aquela ideia, né, aquela certeza da necessidade de emagrecer. E nós, enquanto psicólogos, percebemos, né,
o prazer, né, o gozo nessa fala do eu preciso emagrecer. É um sujeito totalmente imerso nesse desejo inconsciente de emagrecer, aliás, consciente, mas que está por trás mascarado por uma angústia reprimida, né? Existe algum problema na vida desse sujeito que precisa ser resolvido. E é um problema muito grave, né? Que tem que ser pensado. Esse sujeito ele tem que desamarrar essas resistências para que o psicólogo consiga, né, o psicanalista, atuar nesse inconsciente, abrir essa ferida inconsciente para que esse sujeito saia dessa posição, desse gozo, dessa pulsão de morte e passe, né, a sua pulsão de vida a atuar e a ver novos sentidos. Mas ele fica um sujeito aprisionado nessa angústia. E ele não fala de outra coisa a não ser essa necessidade de emagrecer. A psicanálise ela vem trazer muito a questão da importância da mãe, né nos casos, né, dos transtornos alimentares, na anorexia principalmente. E quando nós estamos falando de mãe, nós não necessariamente estamos falando da figura mãe, mulher ou a mãe verdadeiramente, biologicamente falando. Mas psicanálise, quando a gente fala mãe e pai, a gente está falando de funções, né? Função materna e função paterna. Então, o papel mãe no inconsciente pode ser da avó, pode ser da tia, pode ser até do pai, né? Mas são as relações que esse sujeito ele desenvolve com determinada pessoa. E ao longo do discurso da fala do sujeito, o psicólogo ele consegue perceber quem faz essa função na vida do sujeito. E no caso da anorexia, né, a mãe ela tem um papel primordial tanto na causa da doença quanto na cura, porque existe aí algum problema, existe aí alguma angústia reprimida em relação a essa função materna. E a psicanálise vem trazer essa discussão porque, como eu falei no início, a zona oral, né, a via oral é a fonte de satisfação da pulsão no caso dos transtornos alimentares. E a zona oral lembra que a fase oral se desenvolve no momento da amamentação, né? Onde mãe e bebê, né? E quando eu falo da amamentação ou de produzir alimento. Então, se, por exemplo, essa pessoa não foi amamentada, mas quem garantiu o alimento para essa pessoa, para essa mulher na infância foi a tia, foi a avó. Então, essa avó faz o papel de função materna na vida dessa pessoa. Então, estou falando de mãe, mas lembre-se que eu estou me referindo a essa pessoa. Então, tem que se entender, investigar essa função materna. Qual a relação dessas duas pessoas? Porque justamente a anorexia, assim como os demais transtornos alimentares, é porque existe uma falha aí na fase oral. Existiu algum problema? Então, a mãe tem esse papel primordial porque é ela que garantiu o alimento nessa fase, na fase oral. Então, e aí Lacan, que é um discípulo de Freud, ele fala que esse papel da mãe é tanto de nutrir o bebê do alimento, mas também a questão do desejo, né? Dar além, né? Dar além do alimento. Então, até Freud faz essa discussão de que quando a criança ela chora, ela não está só demandando alimento, ela está também demandando amor. E aí, por exemplo, a mãe que não deixa a criança demandar nada, que não dá nem tempo para a criança chorar aqui, essa mãe vai lá, ou essa mulher que faz o papel de mãe, entope a pessoa de comida, de, do peito, de mamadeira, não sei. Não deixa essa criança demandar. Isso é na fase oral e quando vai se crescendo também é assim. Não deixa o sujeito desejar por ele mesmo, sempre está fazendo por ele. Isso pode trazer consequências psíquicas na vida adulta. E a exemplo da anorexia. Então, quando como fosse uma metáfora psicológica, quando a anorexia ela recusa o alimento, não é o alimento que ela está recusando. O alimento é uma metáfora, o alimento é a via de escape.
para esse sujeito, mas por trás existe uma recusa a alguma outra coisa, alguma outra coisa que incomoda esse sujeito. E é isso que tem que ser investigado. E aí, né, a psicanálise traz essa discussão. Em sua fome insaciável para se manter desejante, o sujeito ele reivindica um lugar possível de se montar em torno do vazio que o faz comer nada. Então, ele se recusa a não comer porque ele busca alguma coisa, ele está buscando um lugar nesse vazio que ele sente. Existe algum conflito que engancha esse sujeito a ponto dele recusar. Ele está recusando porque ele precisa ser protagonista de alguma situação. Aqui nessa imagem, essa imagem que vocês estão vendo aqui, é a imagem do filme chamado Um Mínimo para Viver. É um filme que eu recomendo bastante. Não tem como eu colocar o link porque ele é um filme exclusivo da Netflix. Então não tem como eu colocar o link para vocês, mas quem tiver assinatura do Netflix, assista esse filme, O Mínimo para Viver, que é de muito interessante, suma importância para entender a anorexia e entender esse conflito, esse enganche que eu estou falando, nessa relação conflituosa que o anoréxico vai ter com a função materna, que leva a desenvolver um transtorno alimentar. E aí, como eu estava falando, quando ele recusa a comida, não é a comida que ele está recusando, ele está recusando uma outra coisa, que nessas relações familiares tem que ser investigada em terapia. Então, é de suma importância, né, a terapia para o sujeito anoréxico. É claro que ele vai precisar de ajuda também médica, né, nutricionista, clínico, justamente para as questões biológicas que trazem da consequência do transtorno mental, psiquiátrico inclusive, mas especialmente do psicólogo, porque isso que trava essa relação, essa busca de um lugar, eu quero ter um lugar no mundo de protagonista, porque o tempo todo alguém foi protagonista por mim. Por exemplo, neste filme, vou usar como um exemplo para vocês, como eu disse, são situações individuais, mas neste filme em especial, utilizar ele como exemplo para vocês. A adolescente que desenvolve a anorexia é uma adolescente de pais separados, onde essa mãe ela tem um novo relacionamento, que é até um relacionamento homossexual, mas não é a causa do problema em si, mas que é observado que a relação conflituosa que ela tem com a figura materna. Então, essa mãe não deixa ela demandar nada, essa mãe não deixa ela falar, essa mulher não deixa ela pedir as coisas, não deixa ela existir. Não deixa essa menina, ela não tem como existir, porque desde pequena a mãe não deixou. O tempo todo você vê a relação quando essa menina vai para a terapia, né, e o psiquiatra, né, o psicólogo vai conversar com ela e depois faz uma reunião familiar para ouvir as outras partes. Existe uma ausência paterna, também é uma das causas, no caso dessa menina, e chama as duas mães para ouvir, né? E também até a madrasta, se eu não me engano, que ela passa também um tempo morando com a madrasta. E nessa condição, aí a mãe, quando o psicólogo vai escutar a menina, me fale sobre tal coisa, sua mãe. A mãe não deixa, a mãe falando, que a menina chega a um limite que a menina sai da sala porque ela não pode se colocar como sujeito que a mãe não deixa, e não só a mãe, como as outras pessoas. Então, este é um exemplo desse filme, que eu recomendo que vocês assistam, do que acontece na anorexia. Quando o sujeito recusa o alimento, na verdade ele está recusando não comer para ver se tem de alguma forma um protagonismo na vida. Ele está recusando porque em nenhum momento ele pode recusar nada. É mais ou menos por aí. Essa mãe impede, né, como eu disse, essa falha na fase oral, que esse sujeito ele deseje, né? E o alimento não sai da esfera da necessidade, né? Essa criança ela não demanda. Então, se investiga a infância dessa anoréxica, que é uma criança que não teve como demandar alimento, porque o tempo todo tem alimento na boca dela. Então, essas metáforas acontecem no inconsciente
de uma anorexia. Então, é muito mais do que se recusar o alimento. Tem um conflito aí que engancha. Eu vou encerrar aqui esta aula e a gente continua na próxima aula falando sobre bulimia.